Olá, meu querido, minha querida, novamente aqui um prazer poder estar falando para você sobre a administração da produção e operações. Eu sou o professor Luciano Pimenta Valadares, falando aí sobre o tópico natureza do planejamento e controle. Hoje, na nossa terceira aula, então, para quem não viu as outras duas, dá uma olhadinha lá, as aulas curtinhas, no máximo 15 minutos, justamente para você poder absorver, ver, rever, para que você possa entender de tudo que a gente está falando aí sobre a natureza do planejamento e controle dentro das operações. Esse tópico é importantíssimo para a gente entender se a operação se torna viável ou não, né? Não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de estrutura, de capacidade, de logística e tudo mais. Bom, e hoje eu vou começar a falar com vocês então sobre atividade de planejamento e de controle. Bom, então a gente tem aí, ó, planejamento e controle requer a conciliação do suprimento e da demanda em termos de volume, tempo e qualidade. Então a gente tem algumas atividades justapostas desempenhadas nesse sentido. Então a gente tem aí a atividade de carregamento, a atividade de sequenciamento dessa produção, a programação e o controle totalmente envolvidos aí nessas atividades. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aí. Começando então pelas atividades. Eu já trago para vocês essa figura aí, que ela vem trazer um pouco dessa mistura do que acontece então aí. Então a gente tem aqui a parte do carregamento, então quanto fazer, né? O carregamento vai trazer sobre isso. O monitoramento e controle, ele vai dizer as atividades estão conforme o plano. Já no sequenciamento, vai trazer em que ordem as coisas devem ser feitas. E a programação, quando elas devem ser feitas. Então, de novo, trazendo aí para vocês, a gente tem a parte de carregamento ou carregamento finito. Então, é uma abordagem que somente coloca trabalho a um centro de trabalho. Uma pessoa, uma máquina, ou talvez um grupo de pessoas ou de máquinas, até o limite estabelecido. Esse limite é a capacidade de trabalho estimada do centro, então é baseada nos tempos disponíveis para carga, para o quanto fazer. O trabalho acima dessa capacidade não é aceito. O carregamento finito é particularmente relevante para operações em que é possível limitar a carga. Por exemplo, é possível fazer um sistema de marcação de hora para um consultório médico ou para um cabeleireiro, por exemplo, né? Então a gente pode ter isso aí. É necessário limitar a carga. Então, por exemplo, por razões de segurança, somente um número finito de pessoas e quantidade de carga é permitida em aviões, né? Até porque tem peso e tudo. E os ônibus, hein? Toda vez que a gente pensa isso, a gente já pensa logo, pessoal, mas os ônibus? Lá, os ônibus, se você prestar atenção, lá perto do motorista, em cima, está lá. Capacidade máxima de pessoas sentadas e de pessoas em pé. Só que eles trabalham uma sobrecapacidade, muitas vezes, né? Gente para tudo que é lado dentro do ônibus. Não deveria acontecer. Então, daí não se torna tão finito assim o ônibus como deveria ser a capacidade de carga no ônibus, tá? A gente tem também o custo da limitação de carga não é proibitivo. Então, por exemplo, o custo de manter uma fila finita de pedidos em um fabricante especializado de carros esportivos não afeta a maneira diversa a demanda e pode mesmo melhorá-la. E aí o exemplo que a gente tem maior é da Ferrari. Então você vê, a Ferrari ela só produz um número finito, ela não aumenta a fábrica dela, ela não quer fazer produção em massa, justamente pela exclusividade do seu produto. Então, não afeta de maneira nenhuma a demanda, muito pelo contrário, tem fila de espera para qualquer Ferrari. Então, ela mantém aquilo ali e com isso ela pode fazer o quê? Já que a oferta é a mesma e a demanda só aumenta, eu posso ainda elevar o preço da minha Ferrari, ó, por isso que pode até melhorá-la. Então, a gente tem uma figura aí representando então um carregamento finito. Então, a gente pode observar na figura o seguinte: eu tenho aqui a minha capacidade, que é de 120, né? 120 horas, no caso ali. E a gente vê aqui que no primeiro dia eu trabalhei com carga cheia,
no dia 2 carga cheia, no dia 3 carga cheia, no dia 4 carga cheia, no dia 5 eu trabalhei com a carga menor aqui, em torno de 90%, de 90, né, horas, mas eu mantive a capacidade. Então essa capacidade, o interessante aqui é ver o seguinte, ela não se altera, tá? A capacidade ela é mantida independente. Bom, em tempos de pandemia, né, que a gente tem visto aí, o que acontece? O que houve foi que a gente teve uma baixa de demanda de tudo, praticamente, e a capacidade acompanhou, ela foi reduzida junto com a falta de demanda. Então a gente teve flexibilização do emprego, de horário, suspensão de contratos de trabalho no Brasil. Então a gente vê que isso tudo aí foi o quê? Para diminuir capacidade produtiva, capacidade que poderia ser diminuída. Porque capacidade física, muitas vezes, você não consegue diminuir, porque já está lá estabelecido. No caso do restaurante, você não consegue diminuir o prédio do restaurante. Bom, a gente tem outra abordagem, então, aqui agora, que é o carregamento infinito. Como assim infinito? Infinito é um termo, né, que a gente usa assim, que não tem limite. Então, é uma abordagem de carregamento que não limita a aceitação do trabalho, mas, em vez disso, tenta corresponder a ele. O carregamento infinito é relevante para operações nas quais não é possível limitar o carregamento. Por exemplo, um departamento de acidentes e emergências em um hospital não pode recusar chegadas que precisam de atenção. Então você vê, o pau pode estar quebrando na emergência, muita gente, mas todo mundo que chegar deverá ser atendido. Mas professor, a gente chega lá, tô passando mal, alguma coisa, emergência, eu entro lá na fila. Infelizmente, às vezes a capacidade não consegue absorver tudo de vez. Mas você vai ficar lá e em uma hora ou outra você será atendido, mas não será recusado. Não vão te mandar sair dali, né, você doente. Quando também não é necessário limitar o carregamento. Então, exemplo, quiosques de fast foods são projetados para flexibilizar a capacidade para cima e para baixo, para corresponder às taxas variáveis de chegada de consumidores. Então, a única coisa que vai limitar aí o fast food for se aumentar muito a demanda, você começar a vender demais e não conseguir ter um suprimento necessário para continuar vendendo. Porque, né, a única coisa que vai limitar é se acabar o produto. Falou, ó, acabou o input, não tem mais o que processar, então acabou o output. Mas se eu conseguir ter input suficiente, e fast food, geralmente, vamos pensar numa barraquinha de cachorro-quente, é muito mais fácil de comprar salsicha, comprar pão, essas coisas todas. Então, às vezes, o suprimento é quase infinito, porque você compra tudo no supermercado. O supermercado tem um cada esquina, praticamente, hoje em dia. Então, você consegue ter quase que um suprimento infinito de inputs. Então, você não limita o seu output por causa disso também. Temos ainda, o custo de limitação de carregamento é proibitivo. Não pode. Então, por exemplo, se um bloco de varejo recusasse clientes na porta, porque certa quantidade de pessoas estivesse dentro, os clientes se sentiriam menos satisfeitos com o serviço e com isso ir embora. Não é importante, não é interessante para nenhuma operação. Então, com isso, tá, gente? Até falando em tempos aí de pandemias, como a gente viu, às vezes a limitação de carregamento dentro da loja não foi feita pela loja, mas sim pelo governo, né, pelas agências sanitárias, que impediam para não ter uma proliferação. Então, e se você passou por isso, como eu passei por isso, você ficou irritado? Claro que você ficou irritado, fiquei chateado, não posso entrar, mas foge à organização ela poder tomar alguma medida mais enérgica nesse caso. Então não é muito por culpa da organização, mas sim por um outro efeito, outra variável externa que não pôde deixar a organização fazer do jeito que ela bem queria. Bom, mas temos uma figurinha também para representar aí esse carregamento infinito. Então a gente tem aqui, mostrando então que eu tenho aqui de novo a carga às horas padrão de 120 seria a minha capacidade. Só que esse aqui é aquilo que eu vou pegar fora da minha capacidade para não deixar perder.
Então você vê, a capacidade ela não diminui quando diminui a minha demanda de horas. E também não aumenta quando eu tenho lá a minha hora padrão. O que pode acontecer é que isso que eu não consegui atender nesse dia 2, ele se transporte para o dia 3. Mas não quer dizer que eu ia deixar passar. Quer dizer que eu vou produzir de qualquer forma, eu vou estar pegando esse conteúdo para poder estar, essa carga que está sendo oferecida, para poder continuar com a minha produção, a minha operação. Bom, gente, essa foi a parte 3, né? Foi até um pouco mais curtinha do que eu pensava, mas eu espero que você tenha gostado. E é lógico, né? Também a gente não pode colocar em aulas muito longas, porque afinal de contas, você também tem uma carga aí de tempo disponível para ver isso, né? Então a gente pensa muito bem também nisso. A gente tem que pensar na produção de você que está aí do outro lado, né? Você está sendo transformado e tem um certo tempo para essa transformação. Então fica aqui o meu abraço novamente. Não deixe de ver a parte 1 e 2 e não deixe de ver nas próximas aulas também a parte 4 sobre natureza do planejamento e controle. Fica aqui o meu abraço novamente e um até logo. Tchau, tchau!